o conteúdo da nossa prova, que vai ser o simulado, né, na próxima sexta, dia 8. E as questões do Kahoot é para a gente revisar tudo que nós vimos nos conteúdos do conjunto dos números racionais, o conjunto Q e as suas operações. Então, para a gente relembrar, recordar, treinar os objetivos desse conteúdo, nós vamos aqui respondendo cada questão do Kahoot. Vou aqui colocar o código. A gente digitou ali kahoot.it, né, aqui no computador, ou quem tem o aplicativo, o código é esse aqui que eu já passei para vocês. Vamos lá. Eu vou entrar aqui, matemática 2. Então, aqui entrou. Agora vamos aguardar ele dar o acesso. Então, a primeira questão, pense numa reta numérica. O que quer dizer abscissa? Então, a gente já falou em classe que a abscissa, você imagina uma reta, uma régua, né? E aqueles números são as abscissas. Então, a abscissa quer dizer o ponto, aquela letra maiúscula que fica ali sobre cada número? Não. A abscissa é a mesma coisa de número. Vamos para a próxima questão. Verdadeiro ou falso? Então, nós vamos pensar numa reta numérica de novo. O ponto, que é representado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto, se chama imagem geométrica. Bom, então a questão anterior, abscissa são os números. Então, o ponto, ele é representado realmente por uma letra maiúscula e é chamado de imagem geométrica. Então, tá verdadeiro. Veja, aqui eu tenho uma reta numérica e está dizendo o seguinte, o ponto D corresponde a qual abscissa? Então, aqui está o ponto D, representado por uma letra maiúscula, e a abscissa são os números. Então, o que nós temos que observar? O ponto D está entre o mais 2 e o mais 3. Ele está no primeiro tracinho, tá? Então, vai ser mais 2 inteiros e 1 quanto? Agora, o que eu vou colocar no denominador? É o tanto de espaço. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, será 2 inteiros e 1, que está no primeiro risquinho, 1 quarto, porque aqui está dividido em 4 partes. Então, 2 inteiros e 1 quarto é aqui, ó. Verdadeiro ou falso? O ponto B corresponde a menos 1 inteiro e 1 quarto. Então, vamos ver? Aqui o B, ele está entre menos 1 e menos 2. Então, ele está do lado esquerdo da reta. Então, eu preciso contar nesse sentido, ó, tá? Então, ele está no primeiro tracinho, ele está depois do menos 1. Então, ó, menos 1, ok, tá certo, que é esse menos 1 aqui. Ele está no primeiro risquinho, então é esse 1 aqui, e está dividido em 4 partes, ó. 1, 2, 3, 4. Então, realmente, o ponto B, essa imagem geométrica B, qual que é a abscissa dele? É menos 1 inteiro e 1 quarto. Então, isso é verdadeiro. Agora, sobre o ponto C, o que nós podemos afirmar? Aqui está o ponto C. Ele também está do lado esquerdo da reta, porque é o lado negativo, nesse sentido aqui. Então, veja, ele não chegou no menos 3. Então, ele é menos 2. Vamos ver quanto que ele vale? Ele é menos 2 inteiros e ele está no primeiro, segundo, terceiro, quarto. Quarto tracinho. Está dividido em 1, 2, 3, 4, 5. O ponto C, ele é menos 2 inteiros e 4 quintos, certo? Mas vamos ver se é isso que ele está dizendo, que ele está querendo. O ponto C é maior que 3 ou menor que menos 3, né? Veja, se ele está antes do menos 3, ele é maior. Por quê? Porque quanto mais para a esquerda, menor o número é, tá? Então, ele é maior que menos 3. Sexta questão. Quem é a imagem geométrica da abscissa menos 5 quartos?
Bom, aí agora você tem que pegar um papel e fazer o DIN. Lembra do DIN? Em que a gente vai dividir 5 por 4? Então, você vai pegar o seu caderno, vai usar aquela técnica do DIN. Quem não lembra, vai pegar o vídeo, porque aqui não é possível fazer essa escrita. Mas veja, se a gente decompor isso aqui, vamos fazer de uma outra forma também. Concorda que vai ser 4 quartos e mais 1 quarto, né? Porque 4 quartos vai dar 1 inteiro e vai sobrar 1 quarto. Então, aqui fazendo, sem ser pelo método lá do DIN, que eu ensinei, dividindo 5 por 4 e colocando as letras D, I e N, lembra? Assim na escadinha. Então, vai ser menos 1 inteiro e 1 quarto. Então, menos 1 inteiro e 1 quarto é aqui, ó. É o ponto B. Por quê? Ele não é 1 aqui. Ele é 1 aqui. Ah, mas aqui é o primeiro risquinho, tá? Mas tem que lembrar que o sentido é para a esquerda. Então, o ponto B é menos 1 inteiro e 1 quarto. Aqui está dividido em 4 partes, tá? Mas lembrando, você tem que fazer o cálculo, tá? Dividindo 5 por 4. Então, é o ponto B. As questões que requerem cálculo, algumas eu só vou dar uma orientação e vocês vão fazer, tá? Então, veja. Se x é um número qualquer que pertence ao conjunto dos racionais, asterisco, significa que esse x aqui ele é qualquer número menos o zero. Porque se é um Q asterisco, não tem zero aqui. Agora, esse mesmo número aqui, que a gente já tem certeza que ele não é zero, então essa opção verde aqui já está fora, esse número multiplicado por um outro número chamado A deu ele próprio. Então, qual que é o único valor que esse A pode ter para dar ele próprio? Qual que é o elemento neutro na multiplicação? Não é o número 1? Então, x vezes 1 é o próprio x. Se fosse 5 vezes 1, 5. 8 vezes 1, 8. Menos 10 vezes 1, menos 10. Então, o único número que o A pode ser para dar o mesmo valor que está do lado dele é o 1, que é o elemento neutro. Então, resposta azul. Bom, aqui ele pediu caneta e papel para calcular, apesar que quando os denominadores são iguais, não tem muita conta para fazer. Você simplesmente vai permanecer aqui com o denominador. Se permanece, ele já é um MMC, né? Ele já é comum, então tá fora esse 16, porque o 16 é como se estivesse somando aqui, né? Então, resta a gente só fazer o cálculo seguinte. Mais 5 menos 21, que eu vou fazer o cálculo. E sinais diferentes, eu vou subtrair e dar o sinal do maior módulo. Então, mais 5 menos 21 dá menos 16. Menos 16 sobre 8, porque a gente vai permanecer com 8 aqui. E 16 dividido por 8, simplificando, dá 2. E como aqui a gente dá o sinal do maior módulo, que é menos, então realmente é o menos 2. Aqui também, ó, calcule mentalmente, por quê? Porque como os denominadores já são iguais, não precisa de você fazer o MMC. Basta conservar o denominador e fazer o cálculo dos numeradores. Então, veja, menos 8 e menos 5, sinais iguais, nós somamos e mantemos o sinal. Então, 8 mais 5, 13, mantém o sinal menos 13. Então, deu menos 13 sobre 3, que é aqui, ó, tá? Então, sobre 6 jamais, né? A gente nunca vai somar os denominadores. Agora nós temos uma multiplicação. Aqui precisa de você realmente fazer os cálculos, que eu vou te explicar como, né? Então, ou você pode multiplicar todo mundo, 9 vezes 4, 36, vezes 10, 360. Ou então, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 8, 48. Ou então, a gente também pode simplificar essa conta. Como que a gente simplifica? Então, veja, enquanto você faz, eu vou fazer aqui também, que nós temos aqui, ó, 210 segundos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplificar o 9 com 3 por 3, o 4 e o 2 por 2, ou o 10 e o 2 por 5. Então, vamos ver quanto dá isso? Então, 9 meios, 4 terços e 10 oitavos. Eu vou fazer a conta aqui enquanto você faz aí, tá?
Então, vou simplificar o 10 e o 2 por 2. Então, aí vai dar 5 aqui em cima e vai dar 1 aqui, confere? Vou simplificar o 9 e o 3 por 3. Quando eu simplifico o 9 e o 3 por 3, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 3. E vou simplificar o 4 e o 8 por 4. O 4 por 4 dá 1 e o 8 por 4 dá 2. Então, o que nós temos? Nós temos que vai dar 15 sobre 2. Bom, tá aqui. Pode ser o vermelho ou pode ser o verde. Agora falta o sinal. Mas o sinal é o seguinte. Quando eu estou multiplicando, a cada parzinho igual dá positivo, lembra? Como eu tenho uma quantidade ímpar de menos, eu só tenho um sinal de menos, então o resultado vai ser negativo. Porque, olha, o mais multiplicado por mais sempre vai dar mais, seja quantos forem os sinais de mais. Se eu tenho um sinalzinho de menos, quantidade ímpar, vai tornar toda essa expressão negativa. Então, é menos 15 sobre 2. Bom, aqui eu vou falando e você vai acompanhando. Então, nós vamos tirar do parêntese, vai ficar mais um terço. Aqui nós vamos ter que fazer o oposto, tá vendo? Um menos antes do parêntese, então vai dar mais 2/5. Acompanha. E repete 1/6. Agora eu vou ter que fazer o MMC de 3, 5 e 6, que vai dar 30. Tá? Agora eu te dou um tempinho para você fazer esse cálculo aí. O tempo que a gente todo mundo foi refazer, né? Conferir. Agora vamos de novo sobre a reta numérica. Olha, esse número aqui, ó, menos 5 inteiros e um pedacinho, né? Tá localizado entre quais números? Olha, você sabe que ele tá entre o menos 5, se ele é negativo, ele vai para a esquerda. Então, ele está entre o menos 5 e o menos 6. Então, veja, se ele está depois do menos 5 e antes do menos 6, entre os dois, né? Então, ele vai estar à esquerda do menos 6? Não. Ele vai estar à direita do 5, do mais 5? Jamais, né? Porque aqui é positivo. Imagina, aqui é positivo, ó. E aqui é negativo. Então, esse amarelinho e esse aqui, azul, tá fora. Será que ele está à esquerda do menos 5? Está, porque ele está indo em direção ao menos 6. Então, ele está depois do menos 5, seguindo rumo ao menos 6. Certinho? Então, ele está aqui, à esquerda do menos 5. Agora, 33/5 positivo, você vai ter que fazer o DIN. Então, pega a caneta, divida 33 por 5. Então, quando eu divido 33 por 5, vai dar 6 vezes 5, 30, sobram 3. Aí você coloca o DIN, o D no número 5, lá onde você fez a divisão, o I é a parte inteira, que é o 6, que está aí no quociente, e N é o numerador, que você vai pôr bem aí no 3 do resto. Então, eu tenho 6 inteiros e 3/5. Agora, 6 inteiros e 3/5 positivo, então ele está mais que 6, chegando no 7. Então, ele está entre 6 e 7 positivo. Aí, se você acha que está rápido, dá um pause aí no vídeo e tenta fazer. Qual alternativa é falsa? Então, vamos lá. É válida a relação Z está contido no conjunto Q? Verdade, porque primeiro nós temos o N, depois o Z, depois o Q. Então, o Z, se ele está contido, ele está dentro do Q? Verdade. Ele quer a falsa. O conjunto Q é um conjunto denso? É sim, porque o que é um conjunto denso? Entre dois números da reta, né, existem infinitos números lá, porque tem muitas frações, muitos decimais entre eles. Então, isso aqui é verdade. O conjunto Q contém o conjunto N, ou seja, o conjunto Q tem dentro dele, né, o conjunto N? Verdade. Agora, esse amarelinho, todo número racional é natural? Não é verdade. Exemplo, se eu tenho aqui 3/5, 3/5 é racional e não é natural. Então, essa alternativa está falsa, é a única falsa.
alternativa é verdadeira? O módulo de menos 2/5 é menos 2/5. Não, não é verdade, porque o módulo ele nem tem sinal. O módulo de qualquer número é ele absoluto, sem sinal nenhum. O simétrico de mais 0,3. Simétrico aqui, ó, teria que ser menos para ser simétrico, né? Sinais opostos. Então, não é verdade. Dados dois números racionais. Então, imagina lá na reta, né? Dois números. Não há outros números racionais entre eles. Falso, por quê? Porque entre dois números na reta existem infinitos. Então, quando ele diz que não há, está falso também. Agora, a definição do conjunto dos racionais em linguagem simbólica. Então, o que é o conjunto dos racionais? É todo número que pode ser colocado aqui na forma de fração, P sobre Q, onde esse P aqui, ó, o numerador, e o denominador são números inteiros. E com um detalhe, o denominador Q, ele não pode ser zero, ele tem que ser diferente de zero. Então, essa aqui é a única alternativa verdadeira. Tá vendo? Ok? Então é isso, turma. Espero que tenha ajudado. Tenta refazer esse Kahoot. Assistam as videoaulas que eu já fiz para vocês. As aulas da videoaula, elas são praticamente as mesmas das aulas do Zoom, que vocês vão se sair bem, tá? Faça esse carro várias vezes, ok? Então, até mais. Tchau, tchau.